Gente, boa tarde, né? Mais uma vez a gente agradece a presença de todos. Eu sou a Débora Silva, aqui da ADOM, né? Responsável pela gestão estratégica aqui de toda a equipe. É um prazer estar representando, né, todo o time aqui, a ADOM, né, que está aí no dia a dia com vocês. Né? Mais uma vez a gente trazendo aí, né, seguindo o nosso calendário, seguindo a nossa preocupação com a saúde de todos e a informação, a gente sempre fala que a informação salva vidas, esse é sempre o nosso objetivo, sempre será o nosso objetivo, né? Neste mês, a gente fala aí do tema do Novembro Azul, né, falando um pouquinho aí da saúde do homem. A gente vem aí com o Dr. Luiz Riani, né? Desde já a gente agradece aí a presença, né? A gente tem uma parceria aí com o Grupo Wellness, que é uma empresa exclusivamente na parte direcionada para a parte de saúde e bem-estar, né? É um prazer estar com essa parceria. Doutor, obrigada aí pela presença, pela disponibilidade. Espero que vocês curtam bastante a palestra. Fiquem à vontade para fazer pergunta. A gente tem uma pessoa aqui exclusiva no chat, para qualquer pergunta, no finalzinho a gente deixa para responder essas perguntas. Fiquem super à vontade em questionar, né? A gente sempre fala que agora é a hora, até comentei com o doutor um pouquinho antes da gente iniciar, né? Que normalmente o pessoal fica um pouquinho mais quieto, se não quiser falar, enfim, levantar a mão e falar, fica super à vontade de mandar as perguntas pelo chat, tá bom? Obrigada aí, a gente inicia. Doutor, obrigada, fica contigo. Eu devo estar por aqui. Muito bem. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, por estar em contato com vocês. Meu nome completo é José Luiz Riani Costa, o pessoal me conhece mais pelo sobrenome Riani, e alguns de vocês talvez conheçam, né? E a Débora até estava falando sobre isso. Tem um filho que é médico também, e ele é Luiz Augusto Riani Costa, conhecido nos meios aí como Luiz Riani. Talvez já tenha feito alguma palestra para vocês, ou virá a fazer. Não é por ser meu filho, mas é um excelente profissional. Mas eu gostaria, então, de fazer essa abordagem hoje, e aí tem meu e-mail, se alguém precisar algum contato, nada de original, né? O nome completo, @gmail.com, e falar sobre a saúde do homem num sentido mais amplo. Pode passar o próximo. É que nós temos também, normalmente, nesse mês de novembro, uma ênfase maior na questão do câncer de próstata. Mas esse é um dos problemas, né, do homem, de saúde. E nós temos outros problemas na própria questão da próstata, como a hiperplasia benigna, mas nós temos vários outros problemas e que nós vamos tentar mostrar ao longo dessa nossa conversa, vocês ficarem bastante à vontade para esclarecer algumas dúvidas aí. Tá podendo passar? Isso. Então, vamos falar sobre saúde como um papo para homem também, né? Agora teve a convocação da seleção, muita gente daqui para frente só fala de seleção, de futebol, né? Quem vai ser o vice-campeão brasileiro? O Corinthians já não tem mais chance, mas enfim, saúde também é papo de homem e de todos os homens, desde crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então, há uma política nacional de atenção integral à saúde do homem, desde a infância até a velhice. Pode passar? E para a gente fazer uma análise do que acontece com a saúde do homem, é importante saber que nós estamos vivendo uma transição chamada transição epidemiológica, a transição com a mudança na composição etária, chamada de transição demográfica, e agora estamos, né, nós vamos mostrar no próximo slide, a alteração que acontece nas causas de morte. Na transição epidemiológica, vamos pegar aqui um gráfico que tem, a partir da década de 30, quase metade das causas de morte entre homens e mulheres era por doenças infecciosas e parasitárias. Depois, com o advento do antibiótico, do saneamento básico, dos medicamentos antiparasitários, nós conseguimos controlar, e isso tem ficado em torno de 3% a 5%. Houve uma certa alteração por conta da Covid, que está de volta, é importante a gente estar atento novamente. Quem não fez todo o esquema vacinal deve completar a vacinação, que é eficiente mesmo, e também as medidas de proteção, se houver necessidade de voltar
a adotar, né? Em vários lugares já há recomendação para voltar ao uso das máscaras em ambiente fechado. Mas, enfim, era uma exceção. A maioria das doenças infecciosas parasitárias está controlada. Os cânceres, que já tinha também lá na década de 30, mas era em torno de 2%, 3%, agora é 12%, 13%, 15%, depende um pouquinho da cidade que nós estivermos considerando, da população que estivermos tratando. Depois nós temos que uma faixa que era de 12%, 13%, pode dar um toque, e agora está em torno de 1/3 das causas de morte entre homens e mulheres, mas predominantemente de homens, das doenças cardiovasculares, especificamente infarto agudo de miocárdio e acidente vascular encefálico, derrame, né, que acontece nos vasos do cérebro. As doenças respiratórias vêm se mantendo mais ou menos equilibradas nesse período, e as causas externas, esse roxo que está ali em cima, são os acidentes de violência, uma principal causa de morte entre os homens, principalmente jovens e adultos jovens. Nós vamos tentar ver isso ao longo dessa nossa conversa hoje. Pode passar o seguinte? Então, está aí embaixo. Voltar, por favor. Eu não vi que estava ali embaixo a informação de que, quando a gente tinha doença infecciosa, tinha um agente causal bem específico e era mais fácil da gente tratar. É uma bactéria sensível a tal antibiótico, dá o antibiótico, acabou. Agora, nós temos uma doença ou algumas doenças que podem ter várias fontes de causa. Então, a gente chama de multicausalidade, uma causalidade, uma etiologia multifatorial, em que entram vários fatores que nós vamos colocar aqui, alguns modificáveis, outros não modificáveis. Pode passar? Nessa imagem que vem agora a seguir, nós temos ali um casal aparentemente saudável, né? Mas é possível que ele tenha um câncer de próstata e nem se deu conta ainda. Pode ser que ambos tenham hipertensão arterial, um deles tenha diabetes. A esposa, a mulher, pode ter tido câncer de mama e ter feito tratamento. O homem pode ter câncer de mama também, né? 1 a 2% dos casos de câncer de mama acontecem em homens, né? Nós temos o tecido mamário. Então, há uma diferença entre homens e mulheres e algumas coisas são comuns. Só que a gente tem que aprender com as mulheres, porque 7 a 8 anos a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens. E isso vem se mantendo, aumentam ambas, né? Mas mantendo essa diferença entre 7 e 8 anos. Por quê? Algumas causas, nós vamos ver os acidentes e violências que muitas vezes os homens não têm oportunidade de viver a velhice, de chegar à velhice, porque morrem jovens por acidente ou violência. Pode passar? Nós temos também o infarto do miocárdio, que as mulheres estão protegidas pelo hormônio feminino durante o período grande da vida. Na menopausa, com a diminuição da produção e cessação de alguns hormônios, o infarto do miocárdio começa também a atingir as mulheres, vai se igualando com a dos homens. Mas até a menopausa, a mulher está protegida. Alguns tipos de câncer, além do câncer de próstata, que é específico do homem, o câncer de pulmão, de estômago, de bexiga são mais frequentes entre os homens. Pode passar? E por que isso acontece? Nós temos, então, algumas variações. Uma delas é a questão do comportamento de risco, que é mais frequente em relação aos homens. Por exemplo, o alcoolismo e álcool e direção, que não combina. Ou então uma discussão no bar ou numa festa, depois de alcoolizado, partindo para a agressão, e agora, né, com a possibilidade, inclusive, mais livre de acesso a armas de fogo, as mortes que estão acontecendo associadas a isso. Além disso, os homens procuram menos os serviços de saúde. As mulheres, normalmente, ao fazer o pré-natal, ao acompanhar as crianças na unidade de saúde, acabam diagnosticando mais precocemente as doenças. Os homens, geralmente, não vão com facilidade, com frequência, às unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas, ou planos de saúde. Um dos nossos objetivos dessa conversa é: vamos falar sobre saúde, vamos aos serviços de saúde, vamos fazer acompanhamento para fazer o diagnóstico precoce.
E uma falsa autopercepção, uma questão cultural de que o homem é infalível, seja física e mentalmente, o homem é o super-homem, e isso não faz bem, pelo contrário, faz com que, muitas vezes, o diagnóstico seja tardio. Pode passar? Então, nós temos uma situação que alguns problemas de saúde são mais frequentes nos homens, como as causas externas que nós falamos, e eu disse que eram predominantemente entre os jovens e adultos jovens. Mas entre os idosos, nós temos ainda algumas causas de acidente, como a questão dos acidentes de queda e também a violência autoinfligida. Entre os idosos, homens cometem mais suicídio do que mulheres. Precisamos falar sobre isso com os idosos que envelhecem, principalmente quando na solidão. Tem algum microfone aberto? Nós temos também maior frequência das doenças cardiovasculares, que nós já conversamos. Nós temos maior frequência de câncer de pulmão, principalmente associado ao tabagismo, e com qualquer queixa respiratória é importante ser investigado. Câncer de bexiga, predominantemente em homens também associado ao tabagismo, porque alguns dos produtos tóxicos que tem no cigarro são excretados pela urina e retidos na bexiga e ali causam o câncer. E nós temos o sangramento, então qualquer alteração de coloração da urina precisa estar atento e buscar, pode ser um câncer de bexiga, pode ser uma hiperplasia benigna, que nós vamos falar, pode ser outros fatores, uma infecção urinária, e é importante fazer o diagnóstico. A cirrose hepática no homem, principalmente associada ao alcoolismo, mas também pode ser por hepatite B e C, pode ser por uma hepatite medicamentosa ou de origem ocupacional ou mesmo de contaminação ambiental. Então, é importante também qualquer alteração de funcionamento hepático ser investigada a causa. Pode passar? As infecções sexualmente transmissíveis, que também são importantes nos homens e que muitas vezes a gente acaba com os homens não indo ao médico, indo muitas vezes à farmácia, e as infecções sexualmente transmissíveis transmitindo para companheiros, companheiras, e aí causando mais do que problema só para si, né? E quando a mulher está grávida, então, nós temos tido casos, eu acompanho nas unidades de saúde, né? Eu não falei direito no início, eu sou médico, professor, então, na Faculdade de Medicina, acompanho os alunos nas unidades de saúde. Nós temos muitas mulheres fazendo pré-natal com sífilis, por exemplo, uma infecção sexualmente transmissível, e os maridos se negam a tratar porque falam que não tem nada a ver com isso. E aí reinfestam a mulher durante a gestação e pode a criança nascer com problema de sífilis congênita. Então, não só a sífilis, várias infecções sexualmente transmissíveis. Pode passar? Nós temos ali um gráfico. Então, essa curva azul é de um código de doença que é a 20, pode passar, que são as causas externas, os acidentes de violência. Então, entre os jovens é a principal causa de morte, depois ela vai caindo ao longo da vida, e aí algumas começam a subir, como, por exemplo, as cardiovasculares e os cânceres. Então, no idoso, predominam doenças cardiovasculares e cânceres, e nos jovens, os acidentes de violência. Mas tudo isso é saúde do homem. Pode passar? E nós precisamos ter esse cuidado ao longo de toda a vida e permitir que os homens envelheçam. Para isso, precisam sobreviver à idade adulta e jovem, onde acontecem muitos acidentes e violência. No Paraná, por exemplo, essa campanha não é Novembro Azul, era Agosto Azul. Então, é possível. Aliás, nós precisamos falar sobre saúde do homem o ano inteiro, né? Não é só no mês de novembro, mas aproveitamos aí para virar uma chave. Pode ser? Seguinte. Nós temos, então, algumas peças que foram utilizadas em campanhas, seja do Ministério da Saúde, seja da Sociedade Brasileira de Urologia, como, por exemplo, esta que vocês estão na tela aí. E eu não gosto dessa abordagem que fala, seja um herói da sua saúde. Nós estamos tentando desmistificar a ideia do homem, super-homem, que não fica doente, que é infalível. O homem é frágil e precisa reconhecer sua fragilidade. Então, temos que tomar cuidado com esse enfoque e, principalmente,
mostrar que é importante cuidar da nossa saúde, porque nós merecemos, homens, porque nossos filhos, porque nossas famílias merecem, porque a sociedade merece que a gente tenha saúde. Tenha mais anos de vida e tenha vida com saúde, com felicidade, com bem-estar. Pode passar? O câncer de próstata é um dos mais frequentes, mas não é o único. Tem alguns outros específicos. O mais frequente na questão da próstata é chamada hiperplasia benigna de próstata ou hiperplasia prostática benigna, que é um aumento. Não sei se vocês conseguem ver a figura. Tem uma bexiga normal e do lado dela uma bexiga com a próstata. A próstata fica na base da bexiga e a uretra, o canal da urina, sai da bexiga passando pela próstata. Se a próstata está aumentada, inchada, ela comprime, ela pode apertar a passagem da urina pela uretra e aí vai dar uma série de sintomas que nós vamos ver que também acontecem no câncer, mas na maioria das vezes é benigno. Como é que eu vou saber? Procuram assistência médica, vai no serviço de saúde, faz os exames. Dois são muito importantes: o PSA, também para identificar a hiperplasia prostática benigna, e se não é câncer, é diferente, dá para ver nessa dosagem. E pelo toque retal, que nós vamos ver, a próstata fica na base da bexiga, muito próxima, encostada ao reto, né, a parte final do intestino. O câncer de próstata, que nós vamos falar um pouco mais sobre ele, mas que tem 90% de chance de cura se diagnosticado na fase inicial. O câncer de testículo, que é específico do homem também, então é bom se o homem perceber, né, na hora do banho, que tem uma alteração no volume, na consistência ou na dor em relação aos testículos, né, alguma sensibilidade maior na bolsa escrotal, é importante também fazer uma avaliação. E, nesse caso, o câncer pode acontecer em idades mais jovens do que o câncer de próstata, que geralmente é mais nos idosos. Pode passar? E também a possibilidade do câncer de pênis, que está muito relacionado com higiene precária do órgão sexual, né, do pênis. Então, principalmente se o homem mantém o prepúcio, né, a pele que recobre a glande, e não há uma boa higiene, há uma possibilidade de desenvolver câncer de pênis também. Então, todos esses cânceres são específicos do homem e nós precisamos estar atentos e evitar que eles aconteçam e, se acontecer, que seja diagnosticado precocemente. Pode passar? Como é que acontece o câncer? É uma briga, né? É um balanço entre os fatores carcinogênicos, aqueles que causam câncer, e os mecanismos de combate ao câncer. Quais são os fatores carcinogênicos? Alguns ligados a estilo de vida. Tabagismo, por exemplo, para vários tipos de câncer, já falei, alcoolismo, alguns trabalhos, né, algumas ocupações têm exposição a certas substâncias carcinogênicas também, hábitos alimentares são fatores carcinogênicos. E os fatores de proteção? O combate ao tabagismo, o controle do uso do álcool, né, não tendo uso abusivo do álcool, a alimentação saudável são fatores que tendem a combater ou a evitar o câncer. Então, nós vamos tentar... E o que é o câncer? É uma multiplicação de células que se dá de forma anormal. Vários tecidos nossos estão tendo divisão celular cotidianamente. E quando faz a divisão celular, o DNA, o nosso cromossomo, tem que ser duplicado. E ao acontecer esse processo, se existem os fatores carcinogênicos, pode dar uma alteração, uma mutação. E essa célula modificada, se nós tivermos com o sistema imunológico bem protegido e bem forte, ele consegue muitas vezes detectar e eliminar essas células. Mas elas podem, às vezes, começar a se multiplicar, formando um tumor no tecido, às vezes invadindo regiões próximas, e às vezes algumas dessas células vão para o sistema circulatório e podem ir a distâncias, o que é chamado de metástase, né? Então, o câncer é essa multiplicação anormal das células que foram modificadas pelos fatores carcinogênicos. Alguns de nós temos propensão a ter esse tipo de célula geneticamente, mas elas vai ou não acontecer dependendo dos estímulos externos que nós recebemos. Pode passar? E no homem, então, os principais tipos de câncer, o de pele é o mais frequente, mas ele normalmente
menos invasivo e, às vezes, só de fazer a biópsia na lesão da pele já curou o câncer. Mas nós temos 2 tipos de câncer no homem que são preocupantes, que é o câncer de pulmão e o câncer de próstata, que é exclusivo do homem. Pode passar? Então, a próstata fica ali na base da bexiga. O médico, pela região anal, introduz o dedo no reto, nessa parte final do intestino, e com a sensibilidade e conhecimento, ele vai ver se a próstata está no tamanho normal, na consistência normal, se está homogênea, se tem um nódulo ali dentro, e aí a possibilidade de partir para outros exames. Quais são alguns sintomas que podem fazer pensar ou em hiperplasia benigna de próstata ou em câncer de próstata? Diminuição do jato urinário, demora para iniciar a micção, ou a sensação de que não esvaziou totalmente a bexiga, urgência urinária, que é não conseguir, às vezes, segurar a urina até chegar no banheiro, ou sentir uma necessidade absoluta e imediata de urinar, e também a possibilidade de muitas micções noturnas, que é chamado noctúria, e o sangue na urina, que a gente não deve esperar acontecer. Esses outros sintomas antecedem e já devem nos alertar. Se tiver sangue na urina, mais atenção ainda, e aí tem que pensar se não pode ser câncer de bexiga. Pode passar? Os fatores de risco. Tem alguns que são modificáveis e outros que não são modificáveis. Quais são os não modificáveis? Idade. Né? Ninguém vai deixar de envelhecer para não ter câncer de próstata. Olha, eu posso confessar a vocês, é uma maravilha envelhecer. Né? Estou para completar 70 anos em fevereiro e cada fase da vida tem seus encantos, tem seus problemas. Mas é muito bom a gente poder, né, se sentir útil, ativo ao longo da vida. E a idade é um fator que aumenta a nossa probabilidade de ter câncer de próstata. O histórico familiar, a questão genética, também não dá para modificar. Né? E aí é importante a gente saber se tem o pai, o irmão, o tio, avô, mas principalmente pai e irmão, se alguém teve câncer de próstata na família. Isso é um fator importante para ficarmos mais atentos. A população negra tem maior risco de ter câncer de próstata, não significa que é extremamente diferente e não significa que os homens brancos estão protegidos. Não há uma correlação absoluta, mas há uma maior probabilidade de desenvolver nas pessoas negras. E aí tem que estar atento também para essa população. E o estilo de vida, que nós vamos destacar 3 aspectos aí dentro do estilo de vida que são modificáveis. Então, os outros a gente não consegue modificar. A obesidade e sobrepeso a gente consegue sim. Né? Eu, durante a pandemia, sabia que corria o risco de engordar, já estava com peso acima do normal. Eu consegui, durante esse período, com mudança de hábito alimentar e um mínimo de atividade física adicional, reduzir o peso, que é fundamental. Também é importante controlar o alcoolismo e também é importante evitar absolutamente o tabagismo, incluindo o cigarro eletrônico, que também tem vários dos problemas que o cigarro tradicional também tinha. Né? Então, é importante a ruptura desse hábito aí. São estilo de vida, fatores modificáveis. É sobre isso que a gente quer falar. Vamos modificar esses hábitos de vida. Pode passar? E aí nós teremos, então, como fazer para evitar ter câncer ou ter outras doenças. É chamada prevenção primária, antes que a doença. A promoção da saúde, com educação, habitação, hábitos saudáveis, como nós destacamos aqui. Algumas doenças têm proteção específica, como a vacina, não é o caso do câncer de próstata e desses outros cânceres que acontecem no homem. Se a atividade física é importante, geralmente as pessoas falam, mas Riane, qual é a melhor atividade física para a gente fazer? A resposta que eu dou, aquela que você fizer regularmente. Pode ser caminhada, pode ser bicicleta, pode ser natação, musculação, esportes adaptados. O que é importante é que seja com regularidade e que a gente faça sob orientação. E o outro fator importante é a alimentação saudável e adequada. Existe uma publicação do Ministério da Saúde com 10 passos da alimentação adequada e saudável, mas, resumindo,
alimentos in natura, dar preferência aos alimentos in natura, aos alimentos preparados na hora, a possibilidade da gente tomar refeição junto com outras pessoas, destinar um horário para a gente se alimentar com calma, com tranquilidade, privilegiar mais a geladeira do que o armário, né? Porque no armário tem alimentos ultraprocessados e muitos deles são danosos para a nossa saúde. Pode passar? Se não conseguimos evitar o câncer e outras doenças, vamos tentar fazer essa mudança da atenção primária, que é isso que nós vamos buscar. Atividade física, controle do peso, alimentação saudável. Alguém está pensando assim, Mariane, eu vou sofrer com tudo isso? Não, e é importante que tenha tudo isso com prazer. Pode passar? E aí, por exemplo, atividade física, depois que a gente começa e entra num certo ritmo, isso muda a nossa qualidade de vida, muda a nossa saúde, nossa performance no trabalho, na vida afetiva, na vida social, proporciona bem-estar e a gente aí passa a ter isso como hábito cotidiano. E nós estamos prevenindo não só o câncer de próstata, nós estamos prevenindo doenças cardiovasculares, principalmente o infarto do miocárdio, diabetes, demência vascular, doença de Alzheimer, todas essas doenças tem menor ocorrência quando as pessoas têm um estilo de vida saudável, mais argumentos para a gente ter isso. Então, nós queremos ter mais anos de vida e vida com qualidade, vida com bem-estar. Pode passar? E aí nós temos que descortinar, né? Temos que abrir esse horizonte aí, tentar controlar e evitar hipertensão, diabetes, alcoolismo, tabagismo, cirrose e termos uma vida saudável. E também podemos curtir os filhos, os netos, né? A vida social, a família, a esposa, o companheiro, companheira. Então, nós precisamos ter saúde para gozar bem a vida. Pode passar? E a prevenção secundária. Se eu não conseguir, então, evitar a doença, eu vou tentar diagnosticar o mais cedo possível e começar o tratamento oportuno. E, nesse caso, pode passar, nós temos o rastreamento. No caso do câncer de mama, vocês já viram isso em outras palestras, a mamografia é o meio de fazer esse rastreamento, e no caso do câncer de próstata, é o PSA, que é o antígeno prostático específico, dosado no sangue, e o toque retal para diagnóstico do câncer de próstata. E é importante fazer isso. Antigamente era mais, em alguns países, e o próprio Brasil está nessa discussão, de fazer isso com toda a população ou fazer isso mediante orientação médica. Nós estamos optando, e o Ministério da Saúde orienta assim, que nós tenhamos como orientação de um profissional de saúde que avalie e peça o exame adequado para aquela circunstância, para o tipo específico que a gente está vivendo. Pode passar? Então, o rastreamento, pode passar, a gente vai fazer na pessoa que não tem sintoma, ela vai poder se beneficiar com isso, potencialmente, mas nós temos que medir se tem riscos associados. A Sociedade Brasileira de Urologia está convencida de que tem que fazer o rastreamento. O Instituto Nacional do Câncer e o Ministério da Saúde dizem que, se fizer isso indiscriminadamente para as pessoas, mesmo que elas não tenham um risco importante, pode ter mais prejuízos do que benefícios. Então, resumindo, é importante o acompanhamento de saúde, no serviço de saúde, e o médico orientar. É toque retal? É PSA? É ultrassom? Qual é o exame que vai ser necessário fazer, não só para diagnosticar o câncer de próstata, a hiperplasia benigna de próstata e os outros problemas de saúde que nós já tocamos aqui. Pode passar? E, para isso, não existem outros tipos de prevenção. Se eu não conseguir evitar a doença na prevenção primária, não conseguir fazer o diagnóstico precoce, eu vou fazer o tratamento quando a pessoa já está com sintomas, ou vou tentar fazer a reabilitação com a recuperação de funções perdidas. O tratamento normalmente envolve alguns fatores, né, que também têm efeitos colaterais, como a quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia e cirurgia. Mas é importante irmos atrás. Muita gente teve o diagnóstico de câncer de próstata e outros tipos de câncer, fez o tratamento e hoje vive muito bem, vida normal. Então,
é importante sempre buscar o tratamento, e quanto mais precoce possível. O que é prevenção quaternária? É a gente também evitar fazer exageros na realização do exame. Se a gente fizer muito raio-x, se a gente fizer biópsia à torta e à direito, a gente também está correndo riscos. Então, por isso que volto a enfatizar a importância do acompanhamento de algum médico que nos conheça, né, que saiba da nossa história, que não seja sempre um novo caso, né, mas que a gente tenha esse acompanhamento cotidiano. Se não conseguirmos fazer todas essas etapas anteriores, ainda mesmo na fase tardia, existem os cuidados paliativos quando as pessoas já estão numa fase de gravidade maior da doença. Pode passar? Nós não vamos esperar chegar lá, né? Nós vamos tentar fazer desde a prevenção primária até a prevenção secundária, né? O diagnóstico precoce, no máximo a terciária. Pode passar? O câncer de próstata, então, a gente tem a localização e o tipo celular. Então, em que ponto da próstata ele se encontra, que tipo de célula que está multiplicando, se tem algum problema, se ele vai rápido ou vai lento. Tem alguns casos que o homem vai morrer com o câncer sem que seja a causa de morte. Então, por isso que é importante acompanhar caso a caso. Pode passar? E também há manifestações locais e, às vezes, não vamos esperar com sintomas sistêmicos, né, orgânicos gerais, como dor, fraqueza, cansaço, febre. Isso tudo vai acontecer numa fase mais tardia. Pode passar? As variáveis de idade, a existência de outras doenças e a condição clínica também vão fazer com que a evolução seja melhor ou pior. Pode passar? Isso, os efeitos diretos da doença, os efeitos do estilo de vida antes da gente ter a doença ou depois, os efeitos do tratamento. Nós falamos que algum desses tratamentos tem efeitos colaterais, então precisamos também saber das consequências dele. Os efeitos no impacto social, efetivo, afetivo, econômico, para o indivíduo, para a sociedade, para a família, tudo isso precisa ser verificado. E temos sempre também as melhores, né, evidências aí para fazermos um acompanhamento e mudança de estilo de vida, né, caminharmos para uma vida saudável, uma vida que nos dê prazer e que não dê trabalho para os nossos filhos e netos e companheiras também, né? Então, é importante a gente ter saúde para gozar bem a vida e não prejudicar as outras pessoas. Pode passar? E aí nós temos outras coisas, que, como nós falamos ao longo da nossa conversa, isso é cópia de um folheto da Sociedade Brasileira de Urologia, que também lembra que existem outros problemas de saúde que vão além da próstata. Pode passar? E, para isso, foi feita a Política Nacional de Saúde do Homem, que é de integral, né, atenção integral. Ela tem 5 eixos: acesso e acolhimento. O sistema de saúde tem que ser preparado para receber os homens. A paternidade e o cuidado é um fator importante, né? Exercemos a paternidade responsável. Há doenças prevalentes na população masculina, nós falamos algumas aqui, a prevenção da violência e acidentes, principalmente entre os jovens e adultos jovens, e também a questão da sexualidade, né, do exercício saudável da sexualidade e as alterações hormonais que também podem acontecer. Pode passar? E, para isso, nós temos, então, a possibilidade de ter um outro olhar sobre o papel do homem em relação aos seus filhos, que começa desde o pré-natal, a importância de acompanhar a companheira, né, no pré-natal, de fazer o pré-natal também, porque para a gente ter saúde, para poder ajudar a cuidar dos filhos até que eles se tornem adultos. E alguns programas aí fazem até uma preparação, se der, depois a gente conversa um exemplo sobre isso. E pode passar o próximo. E nós temos, enfim, a questão da disfunção erétil, que também é um problema que acomete uma parcela dos homens, não somente os muito idosos, mas de 40 a 70 anos. Foi feito um estudo em que quase 50% das pessoas tinham, de alguma forma, uma alteração na função erétil, né, na relação sexual, para que elas possam atingir e manter uma ereção
e satisfatória a relação, né, completa. Então, antigamente, alguns anos atrás, os homens demoravam 5 anos para poder abordar esse assunto e procurar assistência médica para isso. Ela vem diminuindo. Esse é um assunto que nós precisamos conversar sobre todas as vezes. Pode ser fator hormonal, pode ser fator circulatório, pode ser efeito colateral de medicamento, pode ser problema psicológico. Nós vamos ter que identificar e tratar o que for a causa. Sabe? E para encerrar, a gente vai caminhando, e depois eu abro aqui uma perspectiva da gente conversar. Tem um poema do Drummond em que fala assim: eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Eu acho que eu gritei muito aqui, né? Mas a ideia de que a gente acorde os homens para a importância de cuidar da sua própria saúde e adormecer as crianças significaria, olha, nossas famílias terem a nossa presença saudável, sem dar trabalho, sem morrermos precocemente, de mortes evitáveis, e a gente ser feliz todo mundo junto. Mas também existem os problemas emocionais, as questões todas da saúde mental podem passar, e a gente tem que falar sobre os nossos dramas. E se a gente não abrir o coração, gente, um dia um cirurgião terá que fazer isso por nós. Nós não vamos esperar, né? Então vamos conversar sobre a nossa saúde, vamos conversar sobre a sexualidade, vamos conversar sobre o diagnóstico precoce dos vários tipos de doença. Não adianta a gente ficar fugindo do diagnóstico. É bom saber que tem hipertensão e tratar, é bom saber se tem uma alteração na próstata e ficar mais atento. E aí está de novo o meu e-mail, meu nome, para quem tiver interesse em acompanhar e conversar alguma coisa conosco aqui. Estou à disposição para completarmos a conversa. Doutor, obrigada. É sempre bom, né, trazer essas informações, enfim, né, como o doutor mesmo coloca, né, o homem tem aí alguns, né, acabam fugindo aí de ir ao médico, acaba postergando mais do que a mulher propriamente dita, né? Acho que vem aí uma questão até uma questão assim de história mesmo, né? Da mulher sempre ir ao médico todo ano, né? E o homem não tem esse costume, né? Então, isso ao longo da vida, ela tem esse tabu, ele tem que ser quebrado, né? O homem precisa sim fazer esse check-up, essa questão anual, se tiver qualquer tipo de alteração, precisa retornar aí conforme a orientação médica, né? E é importante, né, que não só as mulheres, os companheiros façam aí, forcem as pessoas, os homens realmente irem ao médico, né? Porque é importante. O câncer de próstata, né, doutor, você pode falar até melhor do que eu, ele acaba sendo um pouco mais silencioso, né? E a partir do momento dos sintomas já pode estar muito avançado, né? Essa questão, né? Infelizmente, né, porque eu tenho muitas vezes feito palestras também para grupos de idosos, e aí predominam mulheres, né, que vão nas atividades para a terceira idade. E aí eu pergunto, por que os homens morrem mais cedo? Sempre tem uma senhorinha que fala assim, é porque eles não se cuidam. E nós já vimos que isso é uma parte da verdade. Tem alguns homens que vão morrer por acidente e violência e não chegaram à idade mais avançada. Mas ele tem razão, porque muitas vezes não faz o diagnóstico precoce. Então, vai descobrir que tem diabetes quando já está com alteração circulatória e neurológica periférica, está perdendo a visão, está com risco de amputação de membro, vai descobrir que tem hipertensão arterial quando teve um derrame cerebral, vai descobrir que tem um câncer de próstata quando tem metástase. Então, realmente aí fica difícil, né, conseguir recuperar a saúde plenamente. E eu acho importante que as empresas também façam essa discussão, e parabenizando vocês aí pela iniciativa, porque não significa só cuidar da própria saúde. Quantas pessoas do nosso convívio social têm os preconceitos mais arraigados do que em nós? Será que nossos pais, nossos avós, né, dos mais jovens aí, pessoas que trabalham conosco, muitas vezes pessoas que nós temos convivência no meio social e que, sinto muito, nós agora compartilhamos com vocês a responsabilidade de levar isso para frente, né? De levar essas informações, de mostrar que é importante o homem se preocupar com a sua saúde e ter a possibilidade de ter uma vida plena
longa e produtiva e saudável e prazerosa, né? É fundamental ter prazer nesse processo todo. Tem alguém perguntando? Tem uma pergunta aqui, tem três. A live vai ficar gravada, tá? Para quem perguntou, né? Acho que até um desabafo aqui, tem uma das pessoas que colocou aqui, né? A gente tá num mundo tão tecnológico, com tantas informações, né? E a cura, né? Às vezes é muito distante, né? Né, a gente fala tanto em tantas pesquisas, em tantas situações, né, e onde a cura, né, fica muito distante, né, a cura do câncer, a outra como outras doenças, né. É uma situação que a gente percebe, né, a gente tem como exemplo, né, agora com acesso à informação, essa questão do Covid como exemplo, não sei se o doutor pode colocar mais do que eu, né, desde que começou o Covid, quantas variantes nós temos, né? Então, assim, quão difícil encontrar a cura de uma doença ao longo dos anos, se a todo tempo ela pode estar mudando também, né? Isso. E o avanço tecnológico realmente está nos trazendo novos recursos. Gente, eu posso dizer, todos aí são mais jovens do que eu. Antigamente nem se falava a palavra câncer, falava, olha, a pessoa está com tal doença, está com aquela doença, Aquela está com uma doença doença. ruim, né? E nem falava. Por quê? Porque era sentença de morte. Hoje não, é diagnóstico precoce e é tratamento. Tem cada ano a gente, e por isso hoje existem, por exemplo, sites de evidências, né? Então a medicina baseada em evidência. Infelizmente, na questão da Covid teve um monte de gente que deu palpite sem saber nada de saúde. E aí as evidências médicas são pesquisas controladas, publicadas, verificáveis, auditáveis e que mostram a possibilidades de cura. Então, está num grande avanço. E quanto mais a gente tiver o diagnóstico precoce, e mais do que isso, olha, eu não falei nenhuma novidade aqui, provavelmente, mas olha, vamos chegar à conclusão. Se eu fumo e sei que isso representa risco de problema circulatório, quantos infartos no miocárdio estão associados ao tabagismo? Câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de próstata. Se for mulher, câncer de mama, também está associado ao tabagismo. Por que vamos continuar com o tabagismo? Né? Se nós estamos com um hábito alimentar totalmente desregrado, e existem muitos estudos que mostram qual é a melhor forma de se alimentar e um peso adequado para que a gente não dê sobrecarga para os nossos sistemas osteoarticulares, o nosso coração. Imagine uma pessoa que pesa o dobro do peso que deveria ter, ela está trabalhando por duas pessoas, seja para a estrutura física, seja para o coração, seja para todos os nossos órgãos. Então, não tem novidade, mas a gente fica agora sabendo que tem muitas outras doenças associadas a esses fatores e nos ajudam. Aí alguém está falando para mim, Riane, é muito fácil falar, né? Tá bom, eu sei que é difícil, e por isso tem que ter apoio. Hoje em dia tem uma especialidade médica, e o meu filho lá, o Luiz Riane, ele tem como especialidade hoje medicina de estilo de vida. Está crescendo no mundo todo isso. E é a orientação para esses hábitos que nós comentamos aqui, mas com muito mais profundidade, com evidências, mostrando os exames, mostrando a alteração que aconteceu ao longo do tempo. Então, acho que é um grande alerta e um grande momento para a gente pensar e repensar e retomar, às vezes, caminhos na vida. Né? Sim. Tem uma pergunta aqui, doutor, né, que fala, né, isso a gente tem visto muito, né, alguns, até a gente que trata aí no dia a dia, faz indicações, enfim, tem tido muito essa questão, né, que muitos médicos já não estão mais fazendo o exame de toque nos homens, não estão fazendo mais o exame físico das mamas em mulheres, isso vai ser uma prática, isso é comum? Como que o doutor vê essa situação? Pois é. Olha, e a gente tenta ensinar isso para os novos médicos aqui, né? Tem uma das aulas, que é um conjunto de aulas, que é chamada a medicina, né, ou a consulta centrada na pessoa. Ou seja, o paciente como o foco principal da nossa atenção. E o primeiro detalhe é o seguinte, olha, contato visual exclusivo nos primeiros segundos, nos primeiros minutos. Infelizmente, tem médico que
se você pedir para o paciente descrever o médico, ele vai descrever o perfil só, porque ele ficou no computador o tempo todo e só ficou vendo de lado. Não teve o olho no olho, não teve aquele momento, ou perguntas muito dirigidas. O que te traz aqui? Como é que está a sua vida? Quer dizer, umas perguntas abertas, isso a gente também entende. Não ficar interrompendo o paciente. Muitos nossos colegas, eu tenho falado isso para os futuros médicos, se o paciente começa a falar uma coisa que não é aquilo que o médico perguntou, não, pera um pouquinho, ó, responde só aquilo que eu perguntar. Gente, que relação humana está estabelecendo aí? Então, e eu, quando fui fazer a minha tese de mestrado, eu fui examinar os trabalhadores de uma doença respiratória, mas eu fazia o exame físico, esse que de botar a mão na gente. E uma vez um paciente falou, isso foi na década de 80, hein? Falou, doutor, há muitos anos que eu não faço uma consulta dessa. Eu falei, dessa qual? Ele falou, essa de pôr a mão na gente. Né? Então, vejam que absurdo. A tecnologia é importante, tem muitos exames, mas a avaliação física, a história bem colhida, ela é que vai efetivamente nos levar ao diagnóstico e a um tratamento adequado. Infelizmente é isso mesmo, né, doutor? E a gente percebe, né, que essa questão, a telemedicina, ela veio para ajudar, né, em questão da pandemia e tudo, mas a distância, né, essa questão do contato físico, do conhecer, né, fica cada vez mais evidente, né? Quando a gente fala de ginecologista por telemedicina, né? Como é que um otorrino vai avaliar a parte pela telemedicina, né? A gente se questiona às vezes, né? Pois é. A telemedicina pode trazer um monte de benefícios. Vamos imaginar alguém que está lá no interior do Amazonas, que está fazendo um eletrocardiograma, que não consegue diagnosticar. Aí, instantaneamente, ele acessa uma universidade, um centro de pesquisa e tem uma ajuda diagnóstica. Mas isso não substitui o atendimento, o contato. Aliás, a própria palestra, viu? Se um dia der oportunidade, nós estaremos também presencialmente aí para a gente conversar também, que é muito importante esse olho no olho, né? Sim, é super importante. Doutor, tem uma pergunta aqui, acho que é a última, a gente não tem mais. Se o câncer de próstata ele causa incontinência urinária. Olha, foi boa pergunta. Essa urgência urinária que eu falei, que pode acontecer na hiperplasia benigna, então, olha, não é nem câncer, mas se a pessoa não fizer o uso do medicamento adequado e a próstata não diminuir o seu volume e não liberar a saída, pode acontecer da pessoa perder urina. Às vezes, sentiu vontade de ir ao banheiro, tem que correr no banheiro, senão pode perder no caminho. Isso acontece tanto no câncer quanto na benigna. Agora, o exame e a biópsia e a cirurgia de próstata também é importante que ela seja indicada quando necessária, porque às vezes fica como sequela, como um efeito colateral, uma complicação pós-cirúrgica. Então, é importante. E existem também formas de contornar isso, não é para ficar aceitando isso pacificamente. Existem alguns medicamentos que podem melhorar essa questão da incontinência urinária e existem também algumas correções cirúrgicas que podem ser feitas. Perfeito, doutor. Acho que a gente não tem mais perguntas, ninguém levantou a mão. Doutor, foi super esclarecedora, acho que é um tema, assim, super importante, né? Quando a gente fala, né, dessa questão da saúde masculina, acho que envolve também outras questões, porque fala aí sobre estilo de vida, né? Sobre uma série de questões que envolve também saúde, também, não só do homem, mas da mulher, né? Obrigada por ter trazido esse tema, pela sua participação, por esse carinho que o doutor tem aí com seus alunos, com seus pacientes. Obrigada mesmo. Esperamos novamente, daqui a um tempinho, a gente fazer uma nova palestra, né? A gente agradece todo mundo que participou, a Eanes pela parceria, né? A gente agradece. A live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar todas, né? Muitas pessoas não conseguem participar, até por conta do horário, mas a gente faz a disponibilização depois. Mas eu queria agradecer aí, de verdade, aí o conteúdo, doutor. E eu agradeço também, Débora, a Milena, que nos deu suporte aí, e a toda a equipe de suporte, né, para que isso acontecesse, tivesse gravado, e quem participou aí, perguntando ou refletindo, e volto a dividir com vocês a responsabilidade de levar essas informações para frente, né? Estou à disposição para novos contatos.
Até mais. Obrigada, doutor. Obrigada, Tony. A equipe Adom está sempre à disposição de vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Débora. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Um abraço. Tchau, tchau.